Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Glória a Deus por essa oportunidade que Deus nos deu de estarmos, podemos dizer assim, de estar compartilhando mais dois capítulos de hoje, né? Assim, Deus vai nos moldando conforme o caráter dele e a gente vai aprendendo qual que é realmente o desejo do nosso Deus, né? Para a gente viver tranquilo e em paz aqui nessa terra, né? Hoje a gente vai estar dando uma olhada no capítulo 21 e 22. Hoje eu vou fazer bastante leitura, porque os capítulos aqui são meio compridos, né? E tem umas situações aí que para frente eu vou estar dando umas comentadas bem legal aí a respeito de uma figura aí, um tal de Balaão que vai estar vai ser um personagem aí que até o Senhor usa o exemplo dele no Novo Testamento, né? Enfim, vamos para a nossa leitura. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, Pai. Nos orienta, Pai, nos capacita, para que nós possa aprender de Ti, Pai, qual é a Tua vontade e qual é o Teu caráter, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. No capítulo 21, fala bem assim: Quando o rei cananeu de Arade, que vivia no Negueb, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou algum deles. Então Israel fez este voto ao Senhor: Se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente, a eles e as suas cidades, de modo que o lugar foi chamado Orma. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo que ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável, né? Enfim, já começaram de novo. Aqui é bem provável que era aquela nova geração, né, que estava já se encaminhando como encabeçando para estar entrando na Terra Prometida. E aqui eles já levaram um livramento ali que Deus entregou na mão deles. Eles fizeram um voto e viram que o Senhor cumpriu, né? E eles destruíram completamente aquela cidade ali que a gente leu. E agora ali já estão contendendo contra Deus e contra Moisés. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor tinha falado, né, anteriormente, como a gente já viu, se nós pararmos para lembrar, que se o povo não obedecesse, começasse a murmurar, o Senhor ia enviar peste para eles, né? Enfim, eles tinham de andar reto pelo caminho de Deus. E se eles se desviassem, começassem a murmurar, o Senhor ia colocar algumas pedras aí no caminho deles. E essas serpentes aí foi o que o Senhor colocou ali para, digamos, é uma praga ali que estava mordendo eles e quem era mordido morria, né? O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Aqui, se a gente olhar, né, um poste erguido, uma serpente, né? Quem olhasse para ela ali, se fosse picado, teria vida, né? Não morria. E o Senhor Jesus também, ele fala, né, ali em João capítulo 12, se vocês tiverem oportunidade de estar dando uma olhada ali, ele fala bem assim: E quando eu for levantado no madeiro, atrairei todos a mim, né? Então o próprio Senhor Jesus, ele já usa essas figuras aqui do Antigo Testamento para trazer no Novo, né? Enfim, ele falava muito sobre quando ele for levantado da terra, atrairei todos a mim.
e quem crê em mim terá vida eterna, né? Enfim, é dessa forma que Jesus estava também proclamando a vida eterna, né? E aqui ele traz uma figura aí da serpente. Os israelitas partiram e acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam em Abarim, no deserto defronte de Moabe, ao leste, né, de Moabe. Dali partiram e acamparam no vale de Zered. Partiram dali e acamparam do outro lado de Arnon, que fica no deserto que se estende até o território amorreu. O Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. É por isso que se diz o livro das guerras do Senhor, né? Enfim, ali é onde que já começa a guerra do Senhor. Ali o Senhor já começa a pelejar por esse povo já. Tem aí uns detalhes aí que a gente vai ver, que é o Senhor que guerreia contra os inimigos. Se a gente vê os amonitas, né, os moabitas, vem daquela descendência de Ló. Lembram lá que Ló, ele ficou bêbado lá e tal, as filhas tiraram duas descendências ali de Ló. Enfim, esses moabitas e os amonitas, né? Enfim, a gente já viu esses assuntos. E a gente vai ver ali que eles vão ser uma pedra de tropeço para Israel. Mas o Senhor vai estar dando continuidade nas guerras, né? Por isso que ele fala ali que é por isso que se diz no livro das guerras do Senhor. E nos Salmos a gente vai ver algumas referências a respeito das guerras de Deus, né? Nosso Deus é o Senhor dos exércitos, né? Enfim, ele não deixa ninguém impune aí conforme o pecado aí das pessoas, né? Que acontece aí vai sofrer as consequências, assim como a pessoa que andar reto nos caminhos de Deus tem galardão e tem uma paz interna, né? Interiores. Ninguém se levanta contra as pessoas que obedecem ao nosso Deus. Ali ele fala no versículo 14: Vaebe em Sufá e os vales o Arnon e as ravinas dos vales que se estendem até a cidade de Ar. E chegaram até a fronteira de Moabe. De lá prosseguiram até Beer, o poço onde o Senhor disse a Moisés: Reúna o povo e eu lhe darei água. Então Israel cantou esta canção: Brote água ao poço, cantem a seu respeito. Dá para ver que o povo também se alegrava, né? Então, vocês estão cantando hoje, a gente vê, né, quem está feliz que canta, né? O próprio Senhor fala, né? E o povo ali estava cantando, né? A respeito do poço que os líderes cavaram, que os nobres abriram com cetros e cajados. Então saíram do deserto para Matanã, de Matanã para Naliel, e Naliel para Bamote, e de Bamote para o vale de Moabe, onde o topo do Pisga defronta com o deserto de Gesimon. Israel enviou mensageiros para dizer a Seom, rei dos amorreus: Deixe-nos atravessar a tua terra. Não entraremos em nenhuma plantação, em nenhuma vinha, nem beberemos água de poço algum. Passaremos pela estrada do rei até que tenhamos atravessado o seu território. Seom, porém, não deixou Israel atravessar o seu território, convocou todo o seu exército e atacou Israel no deserto. Quando chegou a Jaza, lutou contra Israel, porém Israel o destruiu com a espada e tornou-lhe as terras destes, o Armon até o Jaboque, até o território dos Amonitas, pois Jazar estava na fronteira dos Amonitas. Israel capturou todas as cidades dos amorreus e as ocupou, inclusive Esbom e todos os seus povoados. Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que haviam lutado contra o antigo rei de Moabe, tendo tomado todas as suas terras até Arnon. Né? Enfim, aqui dá para entender que foi o Senhor que deu vitória para eles. Né? O próprio Senhor falava que eu lutarei por vocês. É por isso que os poetas dizem: venha a Esbom, seja ela reconstruída, seja restaurada a cidade de Seom. Fogo saiu de Esbom, uma chama de cidade de Seom. Consumiu Ar de Moabe. Os senhores do alto Arnon, ai de vocês, Moabe, você está destruído.
ó povo de Camos. Ele fez de seus filhos fugitivos e de suas filhas prisioneiros de Seom, rei dos amorreus. Mas nós os derrotamos. Esbom está destruída por todo o caminho até Dibom. Nós os arrasamos até Nofá e até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Moisés enviou espiões a Jazar e os israelitas tomaram os povoados ao redor e expulsaram os amorreus que ali estavam. Depois voltaram e subiram pelo caminho de Baza. E Og, rei de Baza, com todo o seu exército, marchou para enfrentá-los em Edrei. Mas o Senhor disse a Moisés: não tenha medo dele, pois eu o entreguei a você, juntamente com todo o seu exército e com sua terra. Você fará com ele o que fez com Seom, rei dos amorreus, que habitavam em Esbrom. Então eles os derrotaram, bem como os seus filhos e todos os seus exércitos. Seu exército, não lhe deixando sobrevivente algum, e tomaram posse da terra dele. Enfim, aqui dá para ver que já começaram a ter guerra, né? E estavam lutando já, pelejando aí para continuar o seu caminho, né? Aqui é interessante, eu vou ler o capítulo 22, eu vou deixar de comentar a respeito de Balaão aí para os próximos capítulos aí que tem muito assunto sobre esse camarada aí. No capítulo 22, os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus, e Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo o que há em nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, naquela época enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Vem agora, lança uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-los e de expulsá-los da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantidade necessária para pagar os seus encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Disse-lhe Balaão: passem a noite aqui e eu trarei a vocês a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Esses moabitas é aquela questão que eu falei de vocês ali, a respeito da descendência de Ló, né? Então, aqui já começa a aparecer essas figuras, né? Então, onde que eu parei mesmo? Disse-lhe Balaão: passe a noite aqui, eu trarei a você a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Só estou repetindo. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com vocês? Balaão respondeu a Deus. Você vê que Balaão falava com Deus, né? Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaão: voltem para sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Os líderes moabitas voltaram a Balaque e lhe disseram: Balaão se recusou a acompanhar-nos. Balaque então enviou outros líderes em maior número e mais importantes do que os primeiros. Eles foram a Balaão e lhe disseram:
Assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o impeça de vir a mim, porque o recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra este povo. Dá para entender que ele estava oferecendo dinheiro. Então aí já é o primeiro ponto aí de Balaão. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além das ordens do Senhor, o meu Deus. Você vê, era homem de Deus, esse Balaão. Agora fiquem aqui vocês também esta noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para me dizer. Enfim, ele queria... Vou perguntar mais um pouquinho para Deus, ver o que Deus me diz desse povo aí. Vamos ver se talvez eu não consiga aí um lucro aí. Naquela noite, Deus veio a Balaão e ele disse: visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles. Mas faça apenas o que eu lhe disser a você. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta, e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e prosseguiu pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs a caminho estreito em 2 vinhas, com muros dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou no lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Pensa que situação, né? Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: que foi que eu fiz a você para você bater em mim 3 vezes? Você vê? Conversa entre uma jumenta e o dito Balaão, né? Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria, agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu costume de fazer isso a você? Você viu, ela estava se justificando com ele, né? Estava falando: olha, tem uma questão aí que você não está vendo, né? Não, não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado, mas a jumenta eu teria poupado. Enfim, ali no final das contas, a jumenta ali acabou salvando a vida dele. Se ela tivesse ido de encontro ali com o anjo, ele tinha ceifado ali a vida de Balaão naquele mesmo instante, e ele permitiu que ele vivesse. Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, não percebi que estavas parado no caminho, para me impedires de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens, mas fale apenas o que eu disser a você. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro, na cidade moabita, na fronteira do Arnon, no limite do seu território. E Balaque disse a Balaão: não mandei chamá-lo urgentemente? Por que você não veio? Acaso não tenho condições de recompensá-lo? Aqui estou, respondeu Balaão, mas seria eu capaz de dizer alguma coisa? Direi somente o que Deus puser em minha boca. Então Balaão foi com Balaque até Quiriate-Uzote,
Balaque sacrificou bois e ovelhas e deu parte da carne a Balaão e aos líderes que com ele estavam. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto de Bamote Baal, de onde viu uma parte do povo, do povo de Israel. Resumindo tudo, esse Balaque aí tinha chamado ele para amaldiçoar o povo de Israel, Enfim, vamos ver o que acontece nos próximos capítulos. Os próximos capítulos dá para comentar mais a respeito desse Balaão aí, tá? Enfim, era essa a mensagem de hoje. Espero que estejam gostando. Deus abençoe a vida de cada um. Vamos dando continuidade na nossa leitura aí. Tem muita coisa boa aí pelo caminho aí. Graças a Deus. Deus abençoe você. Tudo de bom. Até mais.